A paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero dividir uma palavra com você. Eu estava meditando no livro de Atos. O Senhor tem falado muito comigo nessa palavra, nesse livro. Na realidade, é um livro muito enriquecedor. Eu estava meditando esses dias em Atos 12, que vai dizer assim: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E era o dia dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era prendê-lo ao povo depois da Páscoa, apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro era mantido na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia prendê-lo e apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele e o anjo continuou: colocou o cinto, coloque o cinto e calça as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente e, saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante, o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei, de fato, o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Ruth foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar. Minha cachorra está latindo, está me atrapalhando. Cadê? Pedro ficou tão alegre que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, pressentia em afirmar que era verdade. Então disseram: é um anjo. Então, enquanto isto, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no, ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anuncie isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Tá bem? A Bíblia vai dizer que Pedro, ele estava preso. Quando a gente traz a palavra, o tempo que a gente está vivendo hoje, o que tem nos prendido? E eu fiquei meditando nela, falando: Senhor, o que o Senhor quer dizer para nós, essa palavra? Muitas coisas hoje em dia têm nos prendido, né? A gente vive acorrentado por tanta coisa que o mundo tem oferecido, por tanta coisa que a gente tem ouvido, e a gente acaba preso em situações que não agrada a Deus, que não é essa vida que Deus quer para a gente. Pedro estava ali, preso, mas Pedro estava dormindo. Pedro estava calmo e tranquilo, porque ele estava ali, mas ele estava no Senhor. E não é diferente na nossa vida. Se a gente tiver, não importa a situação, não importa a dificuldade, não importa o tamanho do problema, não importa qual é a adversidade da minha e da tua vida,
Se a gente estiver alicerçado no Senhor, a gente vai simplesmente acalmar o coração, confiando no Senhor e tendo a certeza que o Senhor ele está no controle de todas as coisas e que na hora certa as coisas vão acontecer. O que a gente precisa fazer? Acalmar o coração, orar, né? E esperar no Senhor e perseverar. Perseverar, a gente precisa, né, ter fé, porque sem fé é difícil, a gente não dá conta para encarar os problemas e as dificuldades que a gente tem hoje. Não é algo fácil, realmente não é. Mas, assim, é a única forma que a gente tem de vencer tudo que aparece no na nossa vida, no nosso dia a dia. Cada adversidade, cada obstáculo. Às vezes é permissão do Senhor, sim, porque nos momentos mais difíceis, nos desertos da vida, a gente acaba se alicerçando, a gente acaba buscando mais o Senhor. E esse é o propósito, essa é a vontade de Deus, que a gente esteja cada dia mais alicerçado na presença do Senhor, na palavra do Senhor. A gente vai ver aqui, nesse mesmo capítulo, muitas das vezes a gente está orando igual aquelas mulheres, né? Estava todo mundo ali orando. Quando Pedro chegou, elas nem acreditaram que era Pedro. E muitas das vezes eu e você está fazendo a mesma coisa. A gente ora, a gente busca, a gente vai jejuar por algo que a gente está pedindo para o Senhor. E quando as coisas acontecem, a gente fica assim, como se estivesse sonhando. Será que é verdade? Será que é real? É real, né? Porque se você está buscando, se você está ali clamando para o Senhor, ele vai fazer. Mas não é na minha hora, nem na tua hora. O tempo é de Deus. A Bíblia vai dizer que há tempo para todas as coisas, né? Então, assim, o tempo não é nosso, o tempo é do Senhor. A gente só precisa buscar. E o tempo, ele sabe qual é o tempo. Muitas das vezes a gente pede algo e a gente quer algo para ontem, porque a gente está vivendo um tempo muito imediatista. E não é para ontem. Muitas das vezes, se o Senhor fizer a nossa vontade e fazer aquilo que a gente quer no tempo nosso, a gente não vai estar preparado para aquilo. Né? Muitas das vezes pode fazer a gente se desviar, porque não é isso que o Senhor quer nos alicerçar, o Senhor quer nos fortalecer, nos amadurecer um pouco, né? Para que a gente se prepare para o que Ele tem para mim, para a tua vida. E a gente tem que buscar, orar e confiar no Senhor. Ali, o Pedro bateu na porta e as pessoas que estavam ali nem acreditaram que era Pedro. E Pedro estava ali dormindo tão tranquilo que até na hora que o anjo chegou, Pedro, ele não acreditou que aquilo era real. Pedro achou que era um sonho. E muitas das vezes somos nós. Vivemos assim, né? O Senhor faz grandes coisas, o Senhor tem grandes coisas para fazer pela nossa vida, né? E a gente vai ficar assim, sonhando como Pedro, achando que é um sonho. Mas não é sonho, é realidade, porque Deus ele faz o extraordinário. Né? Ele tem tanta coisa para fazer e a gente só precisa orar, confiar, né? Calar as vozes que não é do Senhor. Tem um louvor que fala muito isso. A gente precisa calar as vozes. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. E assim, a gente precisa calar as vozes e ouvir só a voz do Senhor. Quantas vozes a gente tem ouvido nos últimos tempos, né? São tantas vozes e a gente esquece que a gente precisa ouvir só a voz do Senhor. É a única que a gente precisa ouvir, dar ouvidos. E a gente tem dado ouvidos a tanta coisa, né? Às vezes a gente ouve aqui de um amigo que não ajuda muito, às vezes você está numa situação, você quer dividir com todo mundo, ou não consegue guardar para você e contar só para o Senhor, a gente conta para um amigo, a gente conta para alguém ali que a gente acha que deve confiar, e aí não nos ajuda em nada. Muitas das vezes o que a gente ouve, né, só atrapalha a gente, deixa a gente mais confusa, porque o que a gente, muitas das vezes, a gente fica confusa, angustiada com a situação, mas se a gente entrar no quarto, como diz a palavra, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Eu tenho certeza que vamos sair de lá diferente, porque assim, se a gente tiver num momento difícil, muitas das vezes a gente quer falar a qualquer custo, falar para um amigo, e a gente esquece que a gente tem um amigo, ele é invisível, a gente não vê, mas ele é real. O Senhor é real. E quando a gente dobra o nosso joelho para ouvir a voz do Senhor, toda e
qualquer tristeza que tiver no coração, Ele vai tirar. Você sai daquele quarto diferente da forma que você entrou. E muitas das vezes é só isso que a gente precisa fazer. Orar, confiar no Senhor, entregar tudo na mão do Senhor e esquecer o resto. Acalmar o coração. Porque a palavra vai dizer, tem uma parte na Bíblia que eu não me lembro agora, não sou muito boa para lembrar. Mas assim, por que te angustia? Por que a alma da gente está tão angustiada? Por que te angustia? A gente está tão angustiada todos os dias. Porque a gente esquece que a resposta, ela vem do Senhor. Ela está no Senhor. É o único. A única resposta está em Deus, está na palavra. Então, toda angústia do nosso coração, o Senhor tira. De uma forma que muitas das vezes a gente fala, meu Deus, como eu estava angustiada, como eu estava entristecida. Mas quando você entra no teu quarto para orar e começa a falar com o Senhor, como se você estivesse falando para um amigo seu, a gente tem tanta facilidade de falar com amigos, né? A gente fala com uma facilidade tão grande. É a mesma forma de falar com o Senhor. É só entrar e dizer assim, Senhor, é assim que eu estou me sentindo. É assim que eu estou hoje. Não tem mistério. Mas muitas vezes é difícil, né? Porque a gente acha que se a gente não estiver vendo, não é a mesma coisa. E é algo lindo que o Senhor faz. Eu me lembro, esses dias, eu estava muito angustiada com alguma situação e eu tinha buscado no Senhor para isso. Eu estava ali buscando, entregando, e depois, no meio da situação, eu fiquei muito magoada, muito entristecida com aquilo, e a cabeça começou a doer. Eu falei, Senhor, eu entrei para o quarto e falei, Pai, eu estou orando, eu estou buscando o Senhor por esta causa. Se eu entreguei em tuas mãos, por que eu estou tão angustiada? Por que eu estou tão triste? O que isso está me fazendo sentir até dor de cabeça, de tanto de nervoso? E eu falei, Senhor, tira essa ansiedade do meu coração, tira essa tristeza, me liberta dessa dor de cabeça, porque assim eu entreguei em tuas mãos. Me ajude a confiar no Senhor, entregar e acalmar o coração. Porque eu sei que o que acontecer, seja qual for o desenrolar dessa situação, eu sei que foi a tua vontade, não foi a minha. E eu sei que a tua vontade, ela é perfeita e agradável. Eu sei que o que é o melhor. E eu saí daquele quarto que nem parecia a mesma pessoa que entrou ali. Eu falo, Senhor, como eu sou grata. Eu quero te agradecer porque, assim, eu estava muito angustiada. A partir daquele momento, eu acalmei tanto o meu coração que o dia ficou outra coisa. E muitas das vezes, as situações, é só isso que o Senhor quer. Que a gente venha reconhecer que Ele está no controle. E que o controle não está na nossa mão. Não é a nossa vontade, não é o nosso tempo, não é como a gente quer, é como Deus quer. A vontade é dele. Então, a vontade do Senhor, a gente precisa entender que ela é perfeita para mim e para a tua vida. Esperar no Senhor é fácil? Não é. É a coisa mais difícil. Dependendo da situação, a gente só falta, né, falar, o coração só falta parar. Mas, assim, é o processo. Todo processo a gente precisa passar. O meu e o teu processo somos nós que vamos passar. Não é a nossa amiga, não é a nossa mãe, não é o nosso filho, somos nós. E a mesma coisa é o processo do teu filho, do teu marido, da tua mãe, do teu irmão. Nós não podemos passar processo com ninguém. O processo é de cada um. A gente vai sofrer em algum momento, dependendo do processo, das pessoas que estão ao nosso redor, de pessoas que a gente ama, a gente vai sofrer. Porque a gente ama, dependendo do processo, a gente sofre junto, a gente passa junto. Mas a gente tem que entender que é necessário o processo. Sem o processo, como que você vai chegar? O processo faz parte do trabalhar de Deus na minha e na tua vida.
E a gente precisa só confiar. Confiar, porque quando o Senhor fazer o que Ele tem para fazer na minha e na tua vida, a gente vai ficar igual Pedro. Como se fosse um sonho. Parece um sonho. Será que eu estou sonhando? Não, não estou sonhando. Foi Deus. É Deus fazendo o que Ele tem para fazer na minha e na tua vida. É Deus cumprindo a vontade dEle na minha e na tua vida. Então a gente vai ficar assim, como se fosse sonho. Mas é vivendo uma realidade que é só Deus que faz. A gente serve a um Deus que é um Deus do impossível, o Deus do sobrenatural, o Deus que tudo pode. O que para o homem é impossível, para Deus é possível, porque a gente serve um Deus maravilhoso, tão grande. E às vezes a gente acha que Deus é pequeno, nos limita por causa do nosso pensamento. Mas somos nós que limitamos, porque Deus é grande. Às vezes a gente tem um sonho que te fala assim, esse sonho é tão grande para mim, porque eu sou pequena. Mas não é grande para o Senhor. Ele é pequeno para Deus, porque Deus é grande. Pequenos somos nós. Limitados somos nós. Então, que a gente venha verdadeiramente nos libertar das correntes. Muitas das vezes são situações que a gente não consegue se libertar sozinho. A gente precisa realmente buscar em Deus todos os dias. Muitas das vezes a gente precisa de alguém para nos ajudar em oração. Mas, assim, o Deus está no controle. Quando a gente não consegue mudar, fazer alguma coisa sozinho, a gente pede a Deus. Senhor, prepara alguém para nos ajudar. Prepara alguém, porque Deus sempre prepara alguém para nos ajudar a passar por alguns processos, a nos ajudar em oração. Às vezes, com um abraço, a gente não precisa falar. E às vezes Deus prepara alguém só para abraçar. Tem dias que a gente não quer falar. E aí Deus prepara alguém porque sabe que a nossa necessidade daquele momento é só um abraço. E abraço cura. Porque às vezes um abraço ele vai falar mais do que palavras. Tem momentos que o abraço ele vai falar mais do que palavras. Um abraço sincero. Um abraço sincero a gente sabe como que é. São situações que a gente consegue decifrar quem está com aquele abraço verdadeiro que está ali, porque no abraço você sente aquilo. Isso é importante. E Deus prepara situações, Deus prepara pessoas. E é tão gratificante quando Deus prepara, quando você sabe que foi Deus que preparou. E quando você pede a Deus no seu quarto, que você está ali falando com Deus, e você pede para Ele vai preparar. Do nada, Deus prepara. Porque Deus conhece o meu e o teu pensamento. Então, Deus conhece a minha e a tua necessidade. Ele sabe todas as coisas. Que a gente venha calar as vozes que não nos fazem bem, que nos afasta da presença do Senhor. Que a gente venha tirar as correntes da nossa vida, desde pessoas, né, que muitas das vezes a gente se sente tão preso a alguém que nem sempre é o que Deus quer. E a gente não vai sair, não vai conseguir sair com facilidade realmente de algumas situações. Mas a gente precisa pedir socorro, socorro para Deus. Porque o homem, muitas das vezes, nem consegue nos socorrer. Só consegue angustiar mais. Mas o Senhor, Ele socorre. O Senhor nos renova todos os dias, o Senhor nos fortalece todos os dias, porque tem dia que a gente não vai estar no melhor dia, a gente vai se sentir cansada, a gente não vai conseguir orar, tá tudo bem. Você pode entrar no seu quarto e falar, Senhor, eu hoje não estou conseguindo orar. Eu hoje não tenho, eu não sei mais o que fazer, eu não sei o que pensar, eu não sei o que falar. Hoje eu só quero ficar aqui, sentir a tua presença, sentir o teu abraço. E muitas das vezes a gente adormece. Esse dia eu estava ouvindo uma pregação que o pastor falou assim, tá tudo bem se você for orar e você, no meio da oração, você dormir.
você dormiu ali. É como se você dormisse nos braços. Você se sentiu tão em paz com você mesmo. A paz do Senhor foi tão grande na tua vida que você simplesmente dormiu. O Senhor também vai entender isso. Muitas das vezes é o cansaço, muitas das vezes são as tristezas do dia a dia, as angústias, que muitas das vezes a gente fica sem saber o que dizer, sem saber o que pensar, sem palavras, né, para orar. Mas até em gemidos o Senhor nos entende. A palavra vai dizer que antes da gente pensar, o Senhor já sabe. Mas o Senhor quer ouvir. Mas Ele também vai entender quando a gente não conseguir falar. Somos humanos, somos falhos, somos carne. Então, o Senhor vai entender. Mas o que a gente precisa fazer? Calar todas as vozes, ouvir a voz do Senhor, pedir para que o Senhor nos liberte das correntes, das amarras, dos que nos prendem, dos que têm nos aprisionado nas coisas da vida. Hoje em dia, no mundo que a gente está vivendo, o que mais nos prende são as coisas do mundo. E a gente vê tanta gente se afastando da presença do Senhor por tão pouco, porque alguém te magoou, que alguém falou alguma coisa que não agradou. Se o seu olhar estiver no homem, você não consegue ficar na presença do Senhor. E você não consegue, hoje, estar presente em alguma igreja. Se nós somos falhos, por que a gente vai achar que você vai encontrar alguém perfeito? Somos imperfeitos e estamos na igreja, então a igreja não é perfeita. A gente precisa pedir a Deus que nos ajude a permanecer na presença, mas dentro da vontade dele, vivendo a palavra do Senhor, que fortaleça a nossa fé todos os dias. Porque tem dia que a nossa fé ela parece que ela está tão pequena, mas o Senhor também é aquele que nos fortalece, que multiplica a nossa fé, que renova a nossa fé, a nossa força, que nos dá ânimo todos os dias. Então, isso é muito gratificante. Estar na presença do Senhor é gratificante, é o único caminho, é a única forma que a gente tem de vencer os obstáculos, de vencer a dificuldade da vida e permanecer na presença. Está ali, na presença do Senhor. Isso é muito bom. No capítulo 5, a prisão de Pedro era uma fortaleza. Era uma fortaleza para o homem. Todos eles achavam que ninguém tiraria Pedro da prisão. Mas para Deus, não tem fortaleza. Não tem fortaleza, não tem problema impossível de ser resolvido. Quando eles procuraram Pedro, Pedro não estava na prisão. E nada saiu do lugar. Ninguém viu. Esse é o Deus que eu e você serve. O Deus que faz o impossível na minha e na tua vida. No capítulo 7, 8, 9 e 10, diante de tudo que estava acontecendo, Pedro estava achando que era sonho. Pedro só acordou do sonho quando ele viu que ele já tinha passado todas as portas e ele estava na rua. Olha como é lindo trabalhar de Deus na nossa vida. Olha como Deus é perfeito em tudo que faz. E ele despertou e foi bater numa porta e as pessoas estavam orando, buscando ao Senhor. E quando aconteceu, elas não acreditaram. A pessoa que foi ver a porta disse que a voz era de Pedro. E as pessoas achou que era um anjo. Porque muitas das vezes
a gente está dando ouvidos a vozes que não é do Senhor. A gente está ouvindo vozes ou dando ouvidos às vozes que não vêm de Deus. Que antes de qualquer coisa, a gente venha buscar no Senhor e confirmar no Senhor se verdadeiramente aquilo vem de Deus. Porque nem tudo que a gente ouve falando que é de Deus, é de Deus. Então a gente precisa realmente buscar na palavra a resposta que a gente está precisando. E tendo a certeza que Deus nunca nos abandona. Não importa a prisão que a gente esteja, não importa quais sejam as correntes, não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua dor. Para o Deus que servimos, não há nada impossível. E o que Deus tem para fazer na minha e na tua vida, a gente vai ficar assim, como se estivesse sonhando. Como um sonho. E o sonho de Deus para a nossa vida é tão grande que a gente não tem, nem consegue nem imaginar. E se Deus contasse para a gente chegar aonde Ele quer que a gente chegue, a gente tinha que passar por um processo. A gente desistir do sonho. É por isso que muitas das vezes Deus fala que Deus tem algo ali na nossa frente, para mim, para você. Deus tem algo para fazer na nossa vida. Mas aí a gente vive os processos da vida, a gente fala assim, Senhor, para mim, para isso acontecer, eu tenho que passar o processo, tenho que passar o processo. E se Deus contar o processo, a gente corre, a gente perde o sonho, a gente perde a bênção, por quê? Porque não quer passar o processo. Aí Deus fala só da promessa. O processo ele vai deixando em oculto. A gente não pode saber do processo. Para a gente não desistir. Então, que a gente passe o processo, entendendo que faz parte do que Deus tem para a nossa vida. Isso é o mais importante, né? A gente venha calar as vozes e ouvir só a voz de Deus, que essa é a única que a gente precisa ouvir e precisa dar ouvidos, assim, ficar atenta, pedir a Deus para nos dar discernimento, para que a gente não venha prestar atenção mais em outras vozes do que na voz do Senhor. Que a gente venha orar e buscar a resposta do que a gente tem procurado, do que a gente precisa, dentro da palavra. É um livro muito, muito rico, o livro de Atos. Eu estava lendo, eu gosto muito do livro de Atos, eu estava meditando nesses livros esses dias. É, e você vai ver que o livro de Atos, lá no começo, depois que Jesus, né, foi ressuscitado, tanta coisa acontecia. Esse dia eu estava conversando com alguém e falei assim, Senhor, até a sombra dos apóstolos, né, curava. Olha como era a comunhão deles com Deus. Será que um dia a gente consegue chegar numa situação de estar tão próximo do Senhor? Para curar com a nossa sombra, acho que já é um pouco, não é impossível, mas acho que já é, né, um pouco muito mais além disso. Mas um pouquinho menos. E muitas das vezes a gente tem mais se afastado da presença do que se aproximado do Senhor. É tanta gente saindo da presença quando a gente precisa, nesse tempo difícil que a gente está vivendo, estar mais próximo de Deus. Muitas das vezes a gente anda se afastando de Deus. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Que Deus abençoe sua noite. Vera, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa.